A padronização da forma visual através de informações simples, concretas e racionais, eliminando qualquer tipo de interferência visual, com o objetivo de ser compreendido universalmente, eram as características do movimento artístico denominado estilo internacional ou escola suíça. Surgido na Suíça, teve sua maior produção entre 1950 e 1970. Foi uma vertente do funcionalismo que propõe como forma de expressão o princípio de que a forma segue a função e que qualquer ornamento era considerado inútil. Definido como estética voltada para a simplicidade por si só, onde a beleza está em alcançar o propósito, o desejo de sistematizar e clarificar, de chegar ao essencial, de concentrar, cultivar a objetividade e racionalidade em vez da subjetividade. A Guerra de 1939 a 45 paralisou o impulso criativo na Europa. A Suíça, um dos poucos países não afetados pelos anos de guerra, o impulso seguiu seu curso. Adrian Frutiger, Max Biel, Joseph Miller Brockham, Hans Eduard Meyer, Emil Ruder foram alguns dos grandes nomes desse movimento. Adrian Frutiger aperfeiçoou os sistemas de letras e signos, criou mais de 150 fontes que são verdadeiros clássicos, Univers, Frutiger, etc. Desenvolveu 2 fontes para as culturas asiáticas. Seu livro, Man and His Signs, traz seus estudos sobre as raízes da comunicação humana e a evolução histórica das letras, signos e símbolos. Max Biel, artista plástico, escultor, arquiteto, designer gráfico e de interiores, Biel estudou na Bauhaus e foi mais tarde professor na Escola Superior de Design de uma cidade da Alemanha. Sua linguagem visual é contida, por vezes seca e árida. Max Biel deixou-nos uma extensa obra, quase toda ela marcada por formas reduzidas ao essencial, contenção emocional e design utilitário, aplicado a fins funcionais. Foi um dos primeiros a aplicar o conceito de organização racional dos espaços com o auxílio de uma grelha. Junto com Biel, o professor universitário Joseph Miller Brockham ajudou a divulgar as grades pelo mundo com seu livro Grid System. Teve como ideal a expressão absoluta e universal do design gráfico através de concepções supostamente objetivas e impessoais com funcionalidade e clareza. Hans Eduard Meyer cursou tipografia em Zurique, ensinou escrita, tipografia e desenho técnico. Paralelamente, desenvolveu projetos comerciais para indústrias, editoras e institutos culturais. Hans desenhou a notável fonte Syntax, que herdou a legibilidade e expressividade dos tipos cunhados na Itália renascentista. Emil Ruder foi um tipógrafo e designer gráfico suíço, fundou a Escola de Basel, criou o manual de desenho tipográfico Typography, apresentando sistemas de grelha considerada essencial para o desenho editorial e a paginação, enfatizava a importância dos ritmos gráficos e a função dos espaços brancos na composição gráfica. Fundada em 1958 em Zurique por Joseph Miller Brockmann, Hans Neuburg, Richard Paul Luz e Carlos Vivarelli, a Neographic era uma revista que mudou o curso do design, influenciando o progresso do estilo com suas publicações de layout inovador, com o objetivo de difundir as ideias do estilo pelo mundo, foi traduzida em 3 idiomas. Seguindo as ideias modernistas em que a fotografia era uma melhor ferramenta para retratar a realidade do que desenhos e ilustrações, a revista Neographic dedicou grande parte do seu conteúdo à fotografia e sua aplicação no design. Era clara e objetiva de comunicar, sempre trazendo perspectiva e contraste. A perfeição é alcançada não quando não há mais nada a acrescentar, mas quando não há mais nada a remover. Antoine de Saint-Exupéry. Influenciando também na arquitetura, o arquiteto, pintor, escultor e designer Le Corbusier visou a funcionalidade e eliminou toda a ornamentação das antigas construções. Aplicava máxima clareza, layouts estruturados, nitidez, minimalismo, considerando sempre as necessidades do homem e a compreensão da mensagem. Os suíços foram os executores da Neo-Typography, que se obtinha utilizando exclusivamente tipos sem serifas, fotografia, composição assimétrica, contrastes de tamanho e posição dos elementos gráficos, sempre estruturados por uma Gitter-Raster.
Helvetica foi desenvolvida inicialmente em 1957 por Marx Miniger e Eduard Hoffmann, que quis desenvolver uma nova tipografia sem serifa que pudesse competir com o aclamado Aquidens Grotesk no mercado suíço. Originalmente batizado de Neues Grotesk, tinha como objetivo de criar uma tipografia neutra e clara. Em 1960, o nome foi alterado por uma empresa alemã para Helvetica. A ideia inicial era que a fonte se chamasse Helvetia, nome da Suíça em latim, porém, consideraram muita pretensão batizar uma fonte com o nome de uma nação, por isso alteraram o nome para Helvetica. O pós-guerra foi o momento ideal para a universalização desse tipo de comunicação, rápida e eficiente, já que a relação entre os países precisava ser restabelecida, foi adotada uma forma de design focada no conteúdo e não na decoração dos elementos, sem firulas, como uso de ícones e fotografias simples. Herbert Matter foi o pioneiro no uso da fotomontagem. Seu talento com o uso dos tipos e fotos rendeu-lhe grande aclamação internacional. Depois de trabalhar no Escritório Nacional de Turismo na Suíça e em resorts suíços, mudou-se para os Estados Unidos e começou a ensinar fotografia. Embora organizada de maneira assimétrica, porém nunca caótica, a grade ajuda a criar uma unidade de identidade por toda parte, que também foi mantida através do uso intenso de repetições de cores e formas enfatizadas através da transformação.